a Polícia Federal acusa os deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi, os dois são do PL, de desvio de recursos da cota parlamentar. Os conservadores foram alvo da operação nesta sexta e são investigados por um suposto esquema que envolveria assessores e empresa de fachada de locação de veículos. Na casa do líder do PL na casa foram encontrados R$430 mil em dinheiro vivo, que, segundo o parlamentar, vieram da venda de um imóvel. Já Jordi chamou de covardia o fato da casa de seus pais, dois senhores de idade, ter sido alvo da Polícia Federal, afirmando que se trata de perseguição e que não se deixará intimidar. Começar essa com o Nelson Kobayashi. Koba, o Brasil não para. O Brasil não para. 19 de dezembro e o Brasil não para. E aí eu queria que você refletisse sobre essa operação da Polícia Federal, que envolve dois deputados do Partido Liberal e as indicações de que poderia ter acontecido desvio de cota parlamentar. Koba. Olha, Caniato, a decisão que fundamentou os mandados que foram cumpridos hoje pela Polícia Federal foi depois publicada, né? Ela teve o seu sigilo levantado, derrubado, e a gente teve acesso ali à representação que foi feita pela Polícia Federal, que tem boa parte constando ali no texto da decisão do ministro Flávio Dino. E há, de fato, indícios. Há indícios de pessoas ligadas a tanto o Carlos Jordi quanto ao Sóstenes Cavalcante de desvios de cota parlamentar. O que é a cota parlamentar? É aquele dinheiro que o parlamentar tem no seu gabinete para custeio de aluguel de carro, combustível, papel, papelaria, enfim, qualquer tipo de custeio para se praticar ali a sua legislatura, o custeio básico. E são milhões que são, segundo as investigações, desviados nessa natureza de despesa que é a de cota parlamentar. Então, de fato, há necessidade de investigação. Para investigar, basta dúvida. Para condenar é que tem que ter certeza. Então, são presumidamente inocentes, assim como qualquer outra pessoa que não tenha contra si uma decisão penal com trânsito em julgado, mas precisam responder às investigações. A questão é o impacto político disso. Porque se lá na frente forem declarados inocentes, se lá na frente forem absolvidos, ninguém vai dar o mesmo destaque, as pessoas não se interessam na mesma proporção, isso já macula a imagem dos deputados em uma véspera de eleição. A gente está agora a poucos dias de um ano eleitoral, em que certamente os dois vão se candidatar. Então isso pode macular a candidatura. Todos os feitos do mandato de cada um deles são pessoas importantes no parlamento. O Sóstenes é líder, não sei se do PL ou da oposição, enfim, na Câmara dos Deputados. O Jordi já exerceu também alguma liderança. Então a gente sabe que isso pode ter ali... Sim. Me perdoe, deixa eu só receber a Rede Jovem Pan. O Nelson Kobayashi faz uma análise sobre o impacto político da operação que mirou dois deputados do PL por suposto esquema de desvio de dinheiro de cota parlamentar. Vai lá, Koba. Sim, estava falando que justamente ninguém vai depois apagar a mácula que ambos estão sofrendo simplesmente pelo fato de serem investigados. Ninguém que tenha aí na porta da sua casa uma viatura da Polícia Federal às 6 horas da manhã fica bem visto na sociedade. Então, é preciso equilibrar. Qual é a real intenção da Polícia Federal? É investigar? Que se investigue. E aos parlamentares vai caber agora conviver com essa mácula de moral, de imagem e de tudo mais que a gente sabe que uma investigação pode gerar. Se há indício de que alguma coisa está errada, tem que investigar, tem que avançar com esse processo de apuração, sem dúvida. Mas muitas pessoas questionaram, por que isso agora? Na véspera do recesso parlamentar, os deputados ficarão parados por um período, né? Qual é a manchete, então, que ficará estampada ali? Qual é a informação que ficará em destaque? Justamente essa operação contra os dois parlamentares do PL. De se pensar também. Você, Mota, como avalia a notícia, a operação e também o impacto político, naturalmente? Mais dois parlamentares de direita sendo alvo de investigação. O deputado Sóstenes é um dos líderes mais vocais da oposição. Na terra dos mega escândalos, eles são acusados de desviar verba para alocação de carro. É claro que é preciso aguardar mais informações.
Mas o cenário, do ponto de vista político, é de um impacto claro. Pois é, o Sóstenes Cavalcante e o Carlos Jordi falam e, por mais de uma vez, disseram que estão sendo perseguidos. Você, Diego Tavares, que é preciso considerar a partir dessa, que é uma das principais notícias do dia, essa operação que mirou esses dois deputados do Partido Liberal? Canhato, é preciso considerar duas coisas. A primeira é o timing, que no Brasil sempre chama muita atenção. Muito curioso uma operação desse porte ser realizada no dia seguinte, em que também é alvo de uma operação, o vice-líder do governo no Senado, o senador Everton Rocha, no contexto do escândalo do INSS. Então, não querendo absolver um lado ou outro, porque como muito bem disse o Nelson Kobayashi, tudo isso merece sim uma investigação, tanto um caso quanto o outro. O timing não deixa de ser curioso, né? Não deixa de aparentar uma cortina de fumaça para um aliado de primeira hora e um aliado histórico do governo e também um aliado histórico do ministro Flávio Dino da Suprema Corte. Foi eleito senador em 2018 na chapa conduzida por Flávio Dino. Então, nós temos um contexto no qual o timing é muito curioso. A segunda coisa a ser considerada é que isso certamente vai empobrecer o debate em 2026. Mais uma vez, possivelmente nós nos perderemos naquela disputa entre quem tem mais pecados, qual é o lado mais corrupto, qual é o lado que pior geriu o país. E com isso, a oposição, claro, dá muito capital para a situação, para a base governista, para também que sejam alvos de acusações daquilo que sempre acusaram a esquerda. Corrupção, mau gasto do dinheiro público, desvios de dinheiro público. E agora, no mérito da questão, novamente, não dá também para passar pano, não dá para dizer que é um mero contexto de perseguição a um campo ideológico. Foi apreendido com o deputado Sóstenes a quantia de R$400 mil, que ele disse ser fruto da venda de um apartamento que ele recebeu integralmente em espécie, o que por si só já é estranho, né? Na era do Pix, na era das transferências digitais, do dinheiro digitalizado, você receber um imóvel integralmente em espécie é algo muito estranho, principalmente porque também nem a compra nem a venda desse imóvel consta do imposto de renda do parlamentar, a declaração que ele fornece para ser candidato. Em 2022, quando se candidatou, Sóstenes Cavalcante declarou menos de R$5 mil de patrimônio. Então, é uma situação, no mínimo, curiosa, que merece investigações. Como disse o Koba, tem indícios fortes. Esse parlamentar, tal como o Jordi, tal como o Everton Rocha, eles têm direito à presunção de não culpabilidade, eles têm direito à ampla defesa, ao contraditório, para se explicarem. Mas todas as situações, todas as investigações, e abro um parênteses aqui para parabenizar a Polícia Federal nesse sentido, que tem mostrado que não é a Polícia Federal do Lula, como muitas vezes se diz por aí, porque está batendo com a esquerda e batendo com a direita também, não está poupando ninguém nessa reta final de 2025. Diante disso, todos esses casos têm que ser amplamente investigados e a sociedade merece uma resposta, principalmente porque uma resposta rápida pode evitar que nós nos percamos de um debate político vazio no ano de 2026 e possamos focar em um debate sério sobre os reais problemas do Brasil. Pois é, o Nelson Kobayashi há pouco fez uma reflexão sobre o impacto político dessa operação. Agora, é possível nos aprofundarmos nessa análise, né, Koba? Queria te perguntar, como fica o PL? Porque pensa bem, quadros importantes do PL deixaram a sigla por estratégia eleitoral. O caso de Ricardo Salles foi para o Novo e Guilherme Derrite foi para o PP. Absolutamente nenhum problema com o partido, eles optaram em sair por conta de uma estratégia eleitoral. Pois bem, parlamentares caçados, Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Esses dois parlamentares, alvos dessa operação, provavelmente isso terá algum tipo de reflexo no trabalho e até eleitoralmente. E a figura mais importante do PL segue presa, Jair Bolsonaro. O que é preciso considerar em relação ao Partido Liberal? E o presidente do PL voltou a ser investigado, né? Ele que tinha ficado de fora ali, não ficou indiciado, não foi denunciado durante um dos depoimentos em um daqueles núcleos que estavam sendo julgados no STF. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o Valdemar Costa Neto voltasse a ser investigado, mais uma vez, faca no pescoço do
principal líder partidário da Câmara dos Deputados, é a maior bancada, né? Sem considerar, claro, as federações, as uniões aí que estão acontecendo entre alguns partidos. E aí um detalhe importante nessa análise que você faz, Caniato, né? Nessa recapitulação aí, que a gente está falando de 3 parlamentares do Rio de Janeiro, né? O Ramagem, que agora foi cassado, o Jordi e o Sóstenes, que disputam os mesmos votos, estão na mesma chapa do PL no Rio de Janeiro. Como é que isso vai impactar nas eleições também lá no estado para esses parlamentares da sigla, né? Isso é de se preocupar. Os 2 nomes que você falou aqui de São Paulo, que são puxadores de votos, já não estarão mais, o Ricardo Salles e o Guilherme Derrite, Zambelli também. Para o São Paulo, a Zambelli. O próprio Eduardo Bolsonaro, que não está inelegível, mas não sei se vai conseguir se candidatar, porque está fora do país, enfim, dependeria de estar aqui presencialmente. A gente tem aí um cenário aberto para 2026 que provavelmente vai impactar também no resultado final. Alguns nomes podem surpreender, alguns partidos também podem surpreender nas eleições, principalmente para deputado federal nas eleições do ano que vem. E aí, com essa mácula, que eu não sei se pega muito, assim, no núcleo duro. O núcleo duro ali de quem é eleitor do Bolsonaro não liga para essa investigação, não está muito impactado com isso. Mas tem uma fatia no meio, que é aquela fatia que decide eleições, geralmente para as eleições majoritárias, não tanto para os deputados, que coloca um pé atrás quando tem uma investigação como essa. E certamente pode tirar votos, tanto do Jordi quanto do Sóstenes Cavalcante. Mota, como é que fica? Um partido desse tamanho, gigante, que conseguiu eleger tantos deputados federais, como é que fica a estratégia eleitoral em um cenário que você costuma dizer, é um cenário muito distante do que a gente considera normal? Como é que ficam as avaliações, as reflexões e as decisões de um líder partidário com tantas dificuldades? Fica muito difícil, Caniato. Eu acho que o cenário para o ano que vem é imprevisível. Eu me espanto com pessoas, eu sempre digo isso aqui, né? Que tratam a política brasileira e as eleições do ano que vem como se nós estivéssemos na Suécia. O que nós estamos vendo, como você disse muito bem, é a saída de vários políticos de direita importantes, políticos, alguns deles que tiveram milhões de votos, estão saindo de um jeito ou de outro do jogo político. Será que eles serão substituídos por figuras com uma capacidade similar de mobilização, com votações parecidas? Tem pessoas com as mais variadas opiniões. O que nós não podemos negar é que nós estamos vendo no Brasil há muito tempo uma interferência, uma intromissão da justiça na política. Então, é justo que os parlamentares, os políticos de direita se sintam hoje acuados. Como eu disse, nós estamos no país dos mega escândalos. Nós estamos assistindo ao escândalo do INSS, que é uma coisa absolutamente inacreditável. Nós tivemos recentemente também um problema com um banco que promete ser um dos maiores do sistema financeiro nacional, também com aspectos inacreditáveis. Então, quem faz coisas erradas precisa ser responsabilizado e pagar por elas. Mas as manchetes que estão ocupadas por causa do desvio de poucos R$1.000 do aluguel de um carro ou de uma venda de um imóvel mal explicada, elas estão ocupando um espaço que seria ocupado pelo escândalo do INSS, que cada dia se torna mais complicado e que está no seio da estrutura da máquina do governo. A mesma coisa com a história do banco, a mesma coisa com outras coisas que acontecem no Brasil. Então, nós estamos assistindo a uma assimetria. E o eleitor não é bobo, o cidadão não é bobo. Resta saber se ele vai ter a oportunidade de expressar o seu pensamento e o seu sentimento.